Curso de JavaScript, aula especial 02. Devido às dúvidas a respeito do corte aqui para interpretar uma expressão aritmética de certos comandos, nós montamos uma aula em separado para isso, falando dos métodos. A palavra é essa mesma, métodos, porque eles estão dentro da biblioteca de strings do JavaScript, né? Ou dentro do namespace, porque hoje em dia está se falando isso, né? Namespace. Cada hora eles inventam uma coisa. Então, nós vamos analisar os métodos substring, slice e indexOf. Então, fizemos um fonte em que, aos poucos, ele vai nos mostrando, né, os métodos que podem ser aplicados. Então, está aqui uma string. Ela começa para ficar previsível as posições, ela começa de 0, porque as strings começam de índice 0, né? Aí tem os números 1, 2, 3, no 10, como ocuparia duas casas, nós colocamos a letra A. Recomeçamos a numeração até 9 e colocamos a letra B, tá? E agora nós vamos utilizar, né? Nós já podemos apresentar o log da console, porque nós colocamos aqui, ó, títulos, o que que nós estamos usando, o comando e o resultado. Então, nós vamos executar aqui o exemplo da aula especial 02. Então, aqui está, bem ampliado, a string 0, 1, 2, 3, 4, 5, pela razão que nós falamos, né? A posição começa de 0. E vamos utilizar substring. Então, como nós utilizamos métodos, a gente pega a variável que contém string e dá o pontinho, que significa que nós vamos extrair uma propriedade ou um método. Tá? E vamos extrair substring 4. O que que isso vai fazer? Né? Qual vai ser o resultado de substring 4? Ele extrai os 4 primeiros caracteres e joga fora. O extrair, quando a gente explica, a pessoa acha que é o resultado. Não é. Aqui é extração mesmo. Corte. Cortamos 4 caracteres a partir da esquerda. Porque nós não demos nenhum outro índice, ele considera que é a partir da esquerda. Então, ele tira 3, 2, 1, 0, né? E começa a contar da quarta casa. Por isso que vem isso aqui. A quarta casa, lembrando que ele começa do índice 0. Tá? Bem, em seguida usamos o índice negativo, menos 4. O que que ele faz? Ele nos apresenta, né, o final, ou seja, começa da direita e vem e mostra a extração com o resultado. Extrai e o resultado é a extração. A partir da esquerda aqui, ou seja, no exemplo anterior, se você coloca um número positivo, a extração é jogada fora. Correto? Então, tudo bem. Agora vamos aplicar o slice, mas vamos deixar que os dois apareçam aqui. Um slice de 4. Ora, deu o mesmo resultado de cima. Agora, por que usar slice e não substring? Neste caso aqui. Nós vamos ter alguns casos, né? Por quê? Porque lá dentro da pilha, se vocês acompanharam o curso a parte de assembler do curso de programação, que está na playlist aqui, vocês notaram que são empilhados os parâmetros no stack do sistema operacional para aquele processo. Então, o slice vai utilizar apenas um parâmetro. Substring, aqui nós estamos utilizando um, mas ele está esperando o segundo e o terceiro. Tá? O primeiro índice é a posição inicial, né? O segundo
é quantos caracteres vai extrair, tá? Então, nós usamos uma simplificação do substring aqui. Mas o slice, ele internamente só tem um parâmetro, então ele é mais rápido, ele é mais eficiente, tá? Então, ele apresenta o mesmo resultado que substring com um índice só, tá? Então, quando for extração à direita ou à esquerda, agora nós vamos ver à direita, ó. Aqui. Quando a gente faz um str, um slice menos 4, ele começa da direita. Exatamente como substring com índice negativo. No entanto, internamente ele é mais eficiente porque ele só tem um parâmetro. Tá? O método slice só tem um parâmetro. Tá ok? E agora, uma instrução utilizada aqui no nosso interpretador de expressões fundamental, o index of. Então, vocês estão vendo aqui, na string original, ela não foi modificada durante o processamento. A letra A, ela está na 10ª posição quando se começa com o índice 0 na primeira posição. Então, se eu procuro, index of é uma procura, né? O índice da letra A, ele nos dá a posição 10. Repetindo. Ele começa de 0. Então, 0, 1, 2, 3. Por isso que nós utilizamos esta numeração, começando de 0. Então, o A é a 10ª posição. Tá certo? E aí nos devolve, ó, pós igual a 10. Tá? Porque lá no programa, eu não falei que eu ia utilizar pós, tá? Apenas dei aqui o resultado de pós, o str index of A, deu como resultado o quê? O número 10, ou o índice 10. Então, o esquerda 3 agora, é isso aqui já virado para o nosso exemplo lá de expressão com variáveis, que nós estamos fazendo do parse, V01, V02, tudo com 3 caracteres. Vamos tirar a esquerda 3 em relação ao A. Vejam aqui, tá? Eu achei a posição, o esquerda 3 vai pegar a substring que começa da posição achada menos 3, ou seja, 7, e vai pegar 3 caracteres. Para quê? Para pegar os caracteres que estão à esquerda da letra A. Tá certo? E posição aqui é o resultado do index of A. Então, como resultado, a gente obtém 7, 8, 9. Olha aqui. Confiram aqui, ó. 7, 8, 9. Tem o outro 7, 8, 9 no B, só que nós perguntamos em relação à posição do A. E agora nós vamos pegar a direita. Como que se pega a direita? A gente pega em relação àquele pós, salta um caractere, senão nós vamos pegar a própria letra A, e eu pego 3 caracteres. Aí eu sou obrigado, nesses dois casos, a utilizar substring, porque slice não tem casa inicial, né, caractere inicial, e número de caracteres. Tá ok? Então, aí, o que vem à direita? Vem o 1, 2, 3, que está em seguida do A aqui, ó. Correto? Então, quando vocês forem olhar o fonte, eu coloquei o endereço de GitHub dos fontes utilizados naquelas aulas anteriores, vocês já estão sabendo por essa aula aqui, não percam essa aula de jeito nenhum, tá? Guardem aí no HD de vocês, guardem na nuvem, tá? Eu deixarei essa aula para sempre aqui, exceto se o YouTube falar assim, vou acabar com o serviço. Tá? Aí eu coloco em outro serviço de streaming de vídeo aí para vocês, tá? Então, não deixem de seguir o canal aqui, porque nós vamos continuar
o parse depois dessa aula especial aqui. Tá certo, eu deveria ter dado antes da aula 01, mas eu queria que vocês vissem qual que era o propósito do parse. Eu queria que vocês vissem ele dando resultado, tá? Então, não deixem de seguir as aulas aqui, porque nós vamos ter muita coisa interessante, tá ok? Marquem a conta de vocês aí com seguir, tá? Ou então deem aí o lembrete, porque vai ter muita coisa interessante. Não pensem que depois de mais de 680 aulas, acabou o material aqui, né? Até agora foram 37 anos que eu trabalhei, então tem muita coisa. Muito obrigado por sua paciência e atenção. Esse é o fim da aula especial 2.